primeiramente com os primeiros passos. Seria aí a introdução ao Ano Novo no calendário judaico, que é um tema importantíssimo. E depois vamos seguir para o tema, né, dos mandamentos e tradições. Então, tudo isso daí a gente vai ter em torno de 1h30 e o irmão pode entrar agora e ficar. Será um prazer enorme recebê-lo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom para o nosso irmão Guilherme. Shabbat Shalom para ele, para a esposa dele, para toda a família dele. Deixa eu ver quem mais está aí. Shabbat Shalom para o nosso irmão Ralph, Moré Ralph, sua esposa, sua filha, sua mãe, toda a sua família. Deixa eu ver quem mais está aqui. A irmã Juliana e toda a sua casa. Se tiver mais alguém aí, eu não estou vendo. Oi, o irmão Bruno e toda a sua casa, seja bem-vindo. Alex Figueiredo e toda a sua casa, seja bem-vindo também. O irmão Serafim e toda a sua casa, o irmão Serafim aí com 2 bênçãos aí, 2 gêmeos. Que Yahuwah esteja abençoando você, sua esposa, seus filhos aí, que bênção maravilhosa, bênção duplicada. Shalom também para o Moré Fábio Pavan e toda a sua casa, que ele também seja abençoado nessa manhã. Quem mais? Tem. Quem? Irmão Ciro e irmã Mariana também. Eliana, com toda a casa de vocês, sejam super bem-vindos. O irmão João também, seja bem-vindo com toda a sua casa. Luana e Adilson, sejam bem-vindos também, toda a sua casa. A irmã Nancy, toda a sua casa, seja bem-vinda. Eu acho que a irmã Nancy é da Argentina, não é isso? Isso, um shalom aí para a Argentina. A irmã Leá, o seu esposo Daniel, seus filhos Daniel, Júlia, minha nora, e Radassa, sejam bem-vindas. Conheço, é o meu filho, é o Davi, está lá no Rio de Janeiro, ele hoje está na capital. Um shalom para o Davi, que está na casa dos sogros dele. Um abração para o sogro dele, Alexandre, Deise, para minha nora, Ju, também, que está lá com ele. Shalom. E a irmã Cristiane Rocha, Cristiane Shimon, Simeão, com toda a sua casa, seja bem-vinda. Eu acho que foi, né? Não, faltou a Juliana Tavares. Já dei, já. Ajudo, Davi. João 77, toda a sua casa, seja bem-vindo. Segredos de Israel, aqui ao alcance das minhas mãos, minha esposa Mary, Rachel Bat-Levi. E até para quem, de repente, ainda não deu tempo de chegar aí, mas deixa eu ver se eu lembro. Um Shabbat Shalom para o irmão Felipe Riguetti, a sua esposa Silvia, seus filhos também, sejam bem-vindos. O irmão Fábio Pires também, com toda a sua casa, seja bem-vindo. O irmão, então, o Moré, a irmã Adriana também, com toda a sua casa, seja bem-vinda. Então, assim, Ciro Ribeiro e toda a sua casa. Por que a gente faz questão de estar falando o nome de cada pessoa? Os orientais dizem uma frase que tem muito fundamento nas escrituras. Em Yohanan Gimel, 3 João, lá quase acabando a Bíblia, perto do Apocalipse, tem um dos 1050 mandamentos da Brit Hadashah, que a maioria das pessoas conhece como Novo Testamento. E qual é esse mandamento? Saudai os amigos, saudai os irmãos, o quê? Nome por nome. E os orientais falam assim: para cada pessoa, o seu nome é a mais bela de todas as canções. Então, olha que coisa bonita. E dentro da palavra alma, em hebraico, que é Neshama, tem Nefesh, que é um nível mais simples da alma, mas num nível mais avançado, Neshama, que é a letra Nun, Shin, Men e Rei, o que tem exatamente no meio da palavra Neshama, que é alma. Olha que coisa linda, só no hebraico. É a letra Shin e Men, ou seja, que vai formar Shem. Então, o que está no meio da nossa alma? O nosso nome, a nossa essência. Então, por isso, o Criador ele diz: eu sou Yahuwah, teu Elohim, que te chamo pelo teu nome. Isso, porque Shem, em hebraico, significa nome. Então, olha que lindo essa revelação. Neshama, que é a alma, no nível mais profundo, Shem está no meio. As 2 letras do meio, né?
A Luana Cristina. Oi? Luana Cristina deu Shabbat Shalom. Luana Cristina, já dei um Shabbat Shalom também. A Luana Cristina e toda a sua casa, Shabbat Shalom. E Ana Luísa Ramos. Ana Luísa Ramos e toda a sua casa, Shabbat Shalom. Acho que por enquanto foi. Qualquer coisa, se tiver de alguém. Qualquer coisa, o pessoal coloca aí. Então, ó, pessoal, se der o horário, vocês aí me avisem. Eu vou procurar ir olhando aqui o relógio para ter uma noção. Então, mais uma vez, eu quero agradecer esse convite tão carinhoso aí do Moré Ralph Vitorino, o Moré Felipe Righetti, o Moré Fábio Pires, o Moré Fábio Pavan. Eu não conheço o nome de todos os irmãos e irmãs. Quem, porventura, eu não mencionar, sintam-se também mencionados aqui, tá bom? Então, quero agradecer a todos vocês que fazem parte da liderança, mais uma vez, por esse carinho de ter chamado eu e a minha família, porque eu sempre costumo dizer, sem a nossa família a gente não consegue fazer nada. Então, muitas vezes, quem aparece é uma determinada pessoa. No caso aqui da minha família sou eu, mas tem todo o quê? O suporte, né? Os bastidores. Então, eu agradeço a minha família por estar dando esse suporte e agradeço a Yahuwah por essa oportunidade. Ouvindo agora? Eu tô tentando falar. Estão me ouvindo? Ah, tá sim. O pessoal do YouTube me ouvindo. Eu pedi pro Felipe falar, mas ele tá. Acho que não tá chegando o áudio lá pra ele. Então, gente, só queria. Eu nem percebi, viu, Ralf? Shabbat Shalom pra todo mundo, não percebi que era comigo. Tá falando justamente pra você, mas pode deixar então. Então, gente, a gente tá falando esses dias com o Moré Yosef, porque indiretamente, na verdade não é indiretamente, não, é indiretamente, essa comunidade é fruto do trabalho dele também. Nós lá no início da nossa Techuvá, nós aprendemos muito com o Moré Yosef, né? Eu conheci depois, né? Acho que o Felipe foi uma das primeiras pessoas que ele conheceu também, ficou muito tempo estudando com o Moré. E para nós é uma honra muito grande você estar aqui conosco, viu, Moré? Nós que estamos desse meio israelita, digamos assim, comemos bastante de tudo aquilo que você ensinou, todos nós aqui, eu, Felipe, o Yachá, o Rochinha, tantas outras pessoas que tá desde o Nandinho, que tá no início da comunidade, que fez parte daquele início da comunidade. Nossa, você não tem noção como seus ensinos lá no seu canal, inclusive, gente, tanto o canal do Moré Yosef como no Instagram também, que ele deixa muitas pérolas lá também. E também o curso do Hotmart, mas lembre-se que hoje não é dia de comprar, tá tudo na descrição, tá bom? E também tá no chat, também já coloquei. Eu conheço o trabalho do Moré, nosso professor, sem dúvida nenhuma, e a gente tá muito feliz que o senhor tá aqui conosco, e hoje o senhor vai nos ensinar mais uma vez, hoje num dia muito especial, que é um especial sobre o Anteroá e Rosh Hashanah, e já vou adiantar para vocês, na semana que vem vai estar, né, Moré? E na outra também falando sobre... A gente vai ter três Shabá especiais. Esse sobre o Anteroá, o segundo sobre... O próximo sobre Yom Kippurim, o próximo sobre Sukkot, tá bom? Aí para quando começar as festas, a gente fazer as festas, as celebrações, todo mundo já sabendo, com quase um mês de antecedência, né? Felipe, quer falar alguma coisa? Senão a gente toca o bar. Quero falar pra você sempre me avisar antes quando você vai no chão. Eu tô... Muta aí. Opa, desculpa. Tá dando eco. Muta aí, por favor. Eu tô ouvindo pelo YouTube. Deixa eu trocar aqui, só um instantinho. Eu tô ouvindo pelo YouTube da... não é, pelo YouTube dá atraso. Eu nem sei quando que você falou comigo, se foi antes, muito antes, enfim. Eu tô preocupado com o som. Aí eu tô vendo aqui, mandando mensagem e tal. Aí o Moré, Fábio falou assim, Felipe, estão me chamando. Eu falei, como assim estão me chamando? Eu não escutei nada de me chamar. Mas foi esse delay aí. Mas enfim, eu imagino que você está me chamando. Eu tô ainda escrevendo aqui, mas para falar sobre o nosso início, né? O quanto o Ari, né, e Moré Yosef foi importante para a gente, né? Para a gente é uma alegria tê-lo aqui, porque, como nós falamos já para ele, falamos agora para todos aqui, esse trabalho todo não teria iniciado se não tivesse algumas pessoas importantes e que, sem dúvida, um grande peso, né? Seria do Moré Yosef, porque no nosso início, quando a gente estava ainda vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá, tinha uma pessoa muito centrada. Eu considero ele uma pessoa muito centrada. E ele trouxe a gente para um centro.
Morei Yosef, eu acredito que sem saber, né? Porque afinal, às vezes a gente fica no YouTube e a gente percebe isso também com o nosso trabalho, né? Algumas pessoas estão no YouTube e vêm de repente dar algum testemunho para a gente do trabalho que a gente tem feito, né? E aí a gente fica sabendo. A gente não tem noção o quanto a gente pode ser importante para as pessoas. Por isso que a gente tem que abrir a boca. Eu incentivo todo mundo a abrir a boca. Fale, fale. Não fique esperando ser especialista, né? Fale. Né? O Morei Yosef foi extremamente importante para a gente. Para mim, para o Ralph, a gente sempre comentou isso. Por causa desse carinho que ele tem pelas pessoas, pela temperança dele. Sempre foi um exemplo para a gente. E tê-lo aqui agora, para a gente, é um... Vou falar coisa bem fora, é uma realização de um sonho, né? Ver esse trabalho trazendo pessoas. Claro que todos os irmãos são extremamente importantes, mas pelo histórico do Morei Yosef na nossa vida, é uma realização de um sonho. Então a gente fica muito grato com isso, pela presença do Ari e Morei Yosef, por causa disso, por tudo que ele representa para a nossa techuvá própria, para a nossa casa. É como se fosse uma professora do ABC, né? Do primeiro... Isso, pelo histórico todo que carrega, né? O peso... Minha esposa, agora ela saiu, mas é evidência disso, uma pessoa que a minha esposa sempre olhou e sempre enxergou como uma pessoa equilibrada, porque a gente sempre tem muitas pessoas, muitos que extrapolam para lá, para cá, mas Morei Yosef sempre foi uma pessoa equilibrada. Isso, para a gente, foi um exemplo e é o que a gente quer aqui para a CISI, um ambiente equilibrado, em que a gente possa ter a capacidade de lidar com diferenças e ficar calmo, tranquilo, né? Cada um vai entender uma coisa mais de um lado, outro do outro, mas o importante é o que realmente é importante, que são os nossos 5 pontos que a gente sempre fala aqui, que são intocáveis. E por isso que a gente está muito grato pela presença do Ari e Morei Yosef aqui. Amém. Toda Arabá pelas palavras. Olha, vocês estão me deixando emocionado. Eu já tenho esse nome aí de Yosef. O Yosef lá de Bereshit, de Gênesis, ele era bem emotivo. Inclusive, por isso que eu escolhi esse nome israelita, em homenagem ao Yosef lá de Gênesis, de Bereshit. Então, eu vou guardar para sempre, com muito carinho no meu coração, as palavras dos irmãos. Então, toda Arabá pelas palavras do irmão Felipe, aí o irmão Felipe Riguete, o Moré Felipe Riguete, por essas palavras. E eu me sinto muito feliz de ver que esse trabalho que a gente começa, o que acontece? Vocês deram continuidade dessa forma brilhante, ou seja, levaram adiante o bastão. Então, eu lembro de Shaul, de Paulo, que diz em Corintim Aleph, 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou e Elohim deu o crescimento. Então, a gente percebe isso. Nós, como povo de Israel, é gratificante, igual o irmão Felipe falou, muitas vezes, igual vocês estão com esse trabalho aí, vocês não fazem ideia de em quantos lares, até fora do Brasil, não só no Brasil, mas fora do Brasil, no exterior, em quantos lares vocês estão entrando, a voz de vocês está entrando, levando a luz da Torá, do Mashiach, e muitas vezes até as pessoas não comentam e tudo, mas com certeza as pessoas estão acompanhando o trabalho de vocês e vocês estão levando luz na casa delas. Então, assim, eu louvo ao Criador pela vida de vocês e agradeço por esse feedback, porque nessa nossa techuvá, essa nossa techuvá é uma techuvá de muita renúncia, muito espinho que a gente encontra pela frente. Os irmãos e as irmãs, já todos que estão participando aí sabem disso. É uma renúncia, carregar o seu madeiro a cada dia, sua estaca de execução e seguir o Mashiach, renunciar a tudo. E quando a gente ouve palavras como essas, elas são o quê? Como bálsamos. Então, em meio às nossas feridas, que todos nós temos, em meio a essa techuvá, essas batalhas, essas palavras são como o quê? Uma pomada, um bálsamo que nos encorajam. Então, ela é como se essas palavras dissessem assim, olha, continua, vai em frente, caminha, né? Kadima, vai, prossegue. Então, toda Arabá, mais uma vez, pelo carinho dos irmãos da CISI. Sintam-se todos cumprimentados. Então, vamos lá. Só uma pergunta antes de começar. Até que horas eu tenho, para eu não passar do meu tempo? Até qual horário? Só para eu ter uma noção. Meio-dia e 10. Até meio-dia e 10? Então, tá bom. Então, deixa só um minutinho aqui. Espera aí. Qualquer coisa, vocês vão me posicionando aí o horário, tá? Até meio-dia e 10. Eu vou pedir o Daniel e
o meu filho e minha esposa também. Então, vamos lá. Nós estamos num mês hebraico chamado Elul, ou seja, o 6º mês do calendário israelita. Então, eu vou começar a falar para vocês sobre essa festa de Yom Teruah. Ela é conhecida na Torá pelo nome de Yom Teruah, ou seja, o dia do Teruah, o dia de fazer o alarido, de fazer a aclamação. Uma boa maneira de fazermos esse alarido, essa aclamação, é por meio do shofar, ou então das trombetas de prata, que existiam 2, no período que o nosso povo estava no deserto, quando entrou na Terra Prometida também. Então, tanto através do shofar, que é do chifre do carneiro, como também através das 2 trombetas de prata, que são uma belíssima prefiguração do trabalho das 2 casas de Israel, essas 2 trombetas de prata. Ou seja, elas precisam fazer o alarido. A casa de Judá vem proclamando que a Torá é eterna, o Criador não é bipolar. Yahuwá não é bipolar, a Torá dele é eterna. E a casa de Efraim, Israel, tem proclamado que Yeshua é o Messias, já veio e em breve retornará. Então, já uma belíssima, vamos dizer assim, são setas apontando para as 2 casas de Israel. Então, tanto as 2 trombetas de prata, como também o quê? O chifre do carneiro, que é o mais tradicional. Então, vamos ver, antes da gente entrar na festa de Yom Teruah, propriamente dita, mas caso os irmãos queiram já saber, puxa, onde é que está esse texto na Bíblia? Ele se encontra em Vaikra, que vocês conhecem como Levítico, a maioria, capítulo 23, do versículo 23 até o 25. E o número de Bamidbar, o livro de Bamidbar, que significa no deserto, mas foi traduzido como Números, capítulo 29, do versículo 1 até o 6. E como é costume nosso, a gente sempre gosta de fazer a leitura do início em hebraico, então convido você a abrir a sua Bíblia aí, em Vaikra, Levítico 23, a partir do versículo 23. Eu vou estar lendo com vocês, sendo que a gente vai começar falando sobre esse termo Rosh Hashanah, cabeça do ano. Por que é conhecido entre os nossos irmãos da casa de Judá como Rosh Hashanah, ou seja, o cabeça do ano? A gente vai ver o entendimento de algumas pessoas sobre isso, mas lembrando mais uma vez que pela Torá, pela Bíblia, o nome da festa é Yom Teruah. Então vamos lá. Vamos ler o texto. Assim como Yom Kippur é Yom HaKippurim. Isso, show aqui que o meu filho Daniel lembrou. Assim como Yom Kippur, que vem 10 dias depois, se popularizou como Yom Kippur, mas na Torá é no plural, Yom HaKippurim, ou seja, o dia das expiações. Então vamos lá. Vaikra 23, do 23 em diante. Vai daber Yahuwá el Moshe lemor, daber el Bnei Israel lemor, Bachodesh Hashevi, Be'echad lachodesh, Ihye lachem Shabbaton, Zichron Teruah, Mikra Kodesh, Kol melechet avodah, Lo tasu, Behikravtem Ishe la Yahuwá. Tradução. Vamos aqui para a tradução. Vou estar lendo para vocês. Fala aos filhos de Israel, dizendo... só um instantinho. Vamos lá. Desde o 23. E falou Yahuwá a Moshe, dizendo... Fala aos filhos de Israel, dizendo... No 7º mês, no dia 1 do mês, será para vós Shabbaton, sábado de cessação, recordação de Teruá, aclamação, alarido, Mikra Kodesh, convocação sagrada. Toda obra e trabalho não fareis, e apresentareis oferta queimada a Yahuwá. Então, eu li para vocês, tradicionalmente a gente costuma ler o texto em hebraico, inclusive em Israel se diz que, assim, o nosso desejo era a gente estar morando lá em Israel. Mas o que acontece? Nós estamos na diáspora e a melhor maneira que temos de nos conectarmos com Israel claro, é através da Techuvá. E uma ferramenta bem eficiente para nos conectar com Eretz Israel, terra de Israel, dizem os nossos comentaristas lá em Israel, é o quê? É o hebraico. Então, quando a gente vai estudar uma porção da Bíblia, se for em hebraico, a gente lê em hebraico. Se for o caso da Brita Hadashah,
que as pessoas conhecem como Novo Testamento, a gente lê em aramaico. Então, a gente está se conectando com a nossa terra de Israel. Então, vamos lá. Por que que os nossos irmãos da casa de Judá chamam de Rosh Hashanah? Puxa, Moré Yosef, a Torá não fala Rosh Hashanah, a Torá fala Yom Teruah. Por que que eles chamam Rosh Hashanah? Então, vamos tentar entender o ponto de vista dos nossos irmãos. Uma coisa muito bonita dos nossos irmãos da CISI é o quê? Essa flexibilidade em entender a linha de raciocínio dos outros. Eu acho lindo o capítulo 14 de Romanos. Para mim, é um tratado netzarim, é um tratado messiânico. Romanos, capítulo 14. Paulo ele diz assim, a emuná, a fé que você tem, guarda contigo mesmo diante de Elohim. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas se ele se condenar, ele, então, está condenado. Ou seja, então, tudo que a gente faz tem que ser por emuná. Mas nós não somos os donos da verdade. Então, a gente precisa entender a linha de raciocínio de outras pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês porque, repetindo, respeitando o entendimento dos irmãos e das irmãs, caso pensem o contrário. Uma coisa que eu sempre costumo falar nas minhas lives, quando tem alguma coisa que a gente não tem como bater o martelo, assim, ó, tem coisa que dá para bater o martelo, mas tem coisa que não dá para bater o martelo. Eu costumo falar, eu não sei se alguém já falava isso, mas eu comecei a falar, assim, olha, vamos fazer o seguinte, no milênio, quando o Yeshua estiver aqui, a gente vai perguntar para ele, ele vai explicar para a gente aqui com calma isso. Até lá, vamos fazer o seguinte, vamos caminhar juntos. Isso não divide o povo de Israel. Isso é um assunto periférico. Ou seja, o israelita ele não vai se dividir do outro porque eu acho que o fio do tzitzit é azul e o outro acha que é roxo, é púrpura. Não, isso não divide Israel. Eu acho que eu tenho que usar só o branco. A maioria dos nossos irmãos da casa de Judá tem que usar só o branco. Não divide Israel. A gente pode ter o nosso entendimento, mas isso não divide Israel. O Shabat começa de dia ou de noite. Não divide Israel. É calendário de Enoque ou calendário judaico. Não divide o povo de Israel. Então, olha que bonito a gente poder entender essas palavras de Paulo em Romanos, capítulo 14. Antes de nós nos armarmos e nem sequer ouvirmos por que a pessoa pensa daquela maneira. Então, vamos lá, lembrar que Israel são 12 tribos. Cada tribo tem uma característica, tem um estandarte. Vai chegar um dia em que Yeshua estará aqui, afinal de contas, em Maasei, Hashlichim, em Atos dos Apóstolos 3:21, diz o quê? Convém que os céus contenham a Yeshua até o Tikkun Olam, até a restauração de todas as coisas. Então, nós estamos nesse processo. Quem disser que não tem mais nada, nenhuma área da vida para fazer techuvá, está equivocado. Então, eu tenho muitas áreas na minha vida que eu preciso dar um polimento à minha família, dar um brilho mais em alguns mandamentos, entendimento de várias coisas. Então, todos nós somos eternos alunos. A gente está sempre aprendendo com o nosso Rabi, o nosso rabino por excelência, Yeshua HaMashiach. Então, olha só que coisa interessante. Tradicional, a plaquinha aí. Então, olha a plaquinha aí, ó, voltou a plaquinha. Você está dando para os irmãos e as irmãs verem aí? Olha, está dando para ver? Então, se você gosta se você gosta da plaquinha, eu vou pedir aí pessoal no chat aí para comentar. Puxa, sim, tá bom? Qualquer coisa comenta sim aí. Então, é uma coisa visual que fica gravado. Eu não sei se para você está aparecendo invertida a imagem. Está certinho? Ah, que legal, melhor ainda. Olha só, mesmo se a pessoa não conhecer hebraico, ó, se sair do esquadro aí da posição, Daniel, eu vou pedir se sair da posição aqui, você me fala, tá? Quem não conhece hebraico, tá tranquilo, né? Vai entender. Quem não conhece hebraico também vai entender. Se você conhece, vai ficar melhor, mas se você não conhece hebraico, também vai ficar fácil para você ver essa palavra aí como se fosse um desenho. Tá? Tem gente falando assim, eu gosto da frase. Me dá a plaquinha aí, Daniel. Gosta dessa frase? Então vamos lá. Vamos lá. Só não esbarra nas letras. Vamos lá. Olha só. Me dá a plaquinha aí, Daniel. Vai. Aí, ó, para perpetuar esse momento. Todarabá, Daniel. Então, essa frase já ficou famosa, né? Vamos lá. Aqui, obrigado aí os irmãos e irmãs pelo carinho. Ó. Aqui nós temos a primeira palavra da Bíblia. Se você tem uma Bíblia em português, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1,
Está escrito o quê? No princípio. Ali são duas palavras, mas em hebraico é uma palavra só. Bereshit. É composta por 6 letras. A letra Beit, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Lembrar que o hebraico é o quê? Da direita para a esquerda. Então, Bereshit, eu escrevi até a transliteração ali. Pode ser traduzido como no início, no princípio, em princípio. O hebraico permite várias traduções. Então, vamos lá. Vocês repararam que eu utilizei um método chamado permuta, que, na verdade, não fui eu que descobri isso. Foram o quê? Os sábios do nosso povo de Israel, eles descobriram isso. Afinal de contas, eles se debruçam sobre a Torá e ficam ali dia e noite tentando descobrir coisas do nível Sod, que é o segredo, o 4º nível de interpretação do método hebraico chamado Pardês, pomar, paraíso. Através de 4 níveis de interpretação, temos acesso ao quê? Ao pomar, ao paraíso das revelações do nosso Elohim. Então, olha que coisa legal. Então, somente embaralhando as letras, ó, aqui ficou a letra Beit e aqui ficou a letra Aleph. Ó. A letra Beit veio para cá, a letra Aleph veio para cá. A letra Tav veio para cá, a letra Shin veio para cá, a letra Resh veio para cá e a letra Yud veio para cá. Vocês estão vendo que é a mesma palavra? É a mesma palavra. Então, as 6 letras aí idênticas. Gente, é só no hebraico isso e eu fico assim perplexo com o carinho do Criador, que ele nos deu esse presente. Ele nem precisava dar esses presentes para a gente, mas ele é um pai amoroso. Olha que coisa legal. Quando a gente faz esse método de permuta, o Beit com um Aleph fica o quê? B-Aleph. Vocês devem estar reparando que essa letra aqui é o Beit. E aqui é o Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o valor numérico é 1. Então, escreve aí. Se você já sabia que o valor numérico de Aleph é 1, escreve aí no chat, por favor. Então, vou pedir quem está participando da live aí para se inscrever no canal dos nossos irmãos da CISI, ativar as notificações aí para que quando os nossos irmãos entrarem fazendo live, qualquer vídeo, vocês serem notificados, para vocês prestigiarem o trabalho dos nossos irmãos da CISI. Quem não curtiu aí, curte para que o YouTube venha direcionar essa live da CISI para mais pessoas. Então, vamos lá. Ó. Beit com Aleph ficou o quê? Beit significa o quê? É uma preposição. É uma preposição. Em, no. Então, uma preposição. Olha só, o Beit com Aleph ficou... Ou através também. Ou através. Olha que show isso aqui, só no hebraico. Todarabá e Arruá, o nosso Elohim, por nos dar esse presente. Olha só, ele é maravilhoso. Então, olha só. B-Aleph, no 1, ou seja, no primeiro. O que acontece? Agora vamos prosseguir. Aqui nós temos a palavra Tishrei. Tishrei é o 7º mês do calendário judaico dos nossos irmãos em Israel. Eles chamam de Tishrei. Agora nós estamos em Elul, que é o 6º mês. O rei está no campo, é um tempo de preparação, de Techuvá. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante de Arruá e ele vos exaltará. Jacob, Tiago, irmão do Messias, capítulo 4, Tiago 4. Tem tudo a ver com esse processo que nós estamos agora em Elul, nos preparando para o mês de Tishrei. Então, olha que lindo aqui no hebraico. No dia 1 de Tishrei. Uau! Então, eu fico arrepiado com essas revelações aqui que o Criador nos deu de presente. Ou seja, é um mérito dos nossos irmãos da casa de Judá. Então, somente eu estou passando aqui para os irmãos e para as irmãs. Ou seja, é algo já milenar do nosso povo de Israel. Então, se você chamar um matemático e falar assim, qual a possibilidade matemática disso ter sido uma mera coincidência? Eu não sei se tem alguém aí que é matemático, que entenda disso. Provavelmente vai ser 1 em milhões, não sei, eu não faço ideia de que desse isso. Então, pode falar. Quando fala o rei está no campo, né, é porque as festas elas são portais. E esse período é o período propício que o Eterno ele dá ao povo de Israel para se aproximar dele. Então... Vocês estão conseguindo ouvir minha esposa? Tá bom o áudio? Então tá, pode continuar. Não significa que nos outros períodos, né, em todo tempo, ele está perto da gente para a gente se aproximar.
Mas existe um período próprio, que é esse mês de Tishrei, que o rei está no campo. Ele deixa o seu palácio, como se ele saísse lá da sua majestade, e ele se coloca no campo no período próprio para que a gente se aproxime dele. Então, olha que show. Todarabá, minha esposa, por esse comentário. Então, olha só. Nós estamos no mês de Elul, que é o 6º mês. Tem a ver com Cantares de Salomão, Shir HaShirim. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A gente vai estar falando aqui. É um acrônimo, um acróstico sobre isso. Então, olha que legal que ela falou. Nós estamos no mês de Elul, é o 6º, em preparação para esse mês aqui, de Tishrei, que é o 7º mês que vai acontecer a festa de Yom Teruah, que é conhecido também como Rosh Hashanah, cabeça do ano, no dia 1º do mês de Tishrei. Aí, no 10º dia desse mês, acontece o quê? Yom HaKippurim, que é mais conhecido como Yom Kippur. E no dia 15 desse mês, o quê? Sukkot, cabanas, tabernáculos, tendas. E depois, no dia 8º, o quê? Shemini Atzeret, Simchat Torá, alegria da Torá, convocação do 8º dia. Então, é um mês recheado de festa. É um mês tremendamente especial. Então, eu quero convidar os irmãos e as irmãs a pensarem assim, visualiza, o rei Yeshua saiu do seu palácio, a tradição judaica diz isso, até aqueles que não creem ainda que Yeshua é o Messias, mas eles creem no Messias. Até o presente momento, eles não entendem que é Yeshua. Vai chegar esse momento que o Criador vai abrir os olhos dos nossos amados irmãos. Mas eles sabem o quê? Que o rei Messias ele está no campo no 6º mês, Elul. E não é por acaso que em Cantares, capítulo 6, fala o quê? Ani ledodi, ou seja, eu anotei aqui para vocês, olha só que coisa legal. Ani ledodi, vedodi li, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Vou pedir até o Daniel para escrever Elul aqui, para ganhar tempo. Na outra plaquinha, ó, tem outra plaquinha aqui, em hebraico. Vários tamanhos, tem várias plaquinhas aqui. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Aqui, vou dar aqui as canetinhas, tá bom? Então, ele vai escrever Elul, ou seja, Elul é um acrônimo, um acróstico desse texto que está localizado em Shir HaShirim, que você conhece como Cantares, capítulo 6, versículo 3. Se você quiser anotar na sua Bíblia, a minha Bíblia é toda marcada, é cheia de anotação, é toda pintada, toda colorida. Se você tem pena de marcar a sua Bíblia, não fica com pena, não, que é legal, que você vai bater o olho ali e você vai lembrar sempre. Então, você pode escrever aí o quê? Quando diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, lá em Cantares 6:3, escreve aí, Elul, 6º mês, o mês que o rei está no campo. Todarabá. Então, vou guardar essa primeira plaquinha aqui. Vamos lá. E aqui, ó, o Daniel escreveu para nós Elul. Vê se está aparecendo aí, Daniel. Está aparecendo, né? Elul, ou seja, que é um acrônimo, um acróstico. Ó. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Vocês estão entendendo? Ou seja, você vai para o texto hebraico, lá em Cantares 6:3, você toma um susto. Está falando de uma maneira codificada do mês de Elul. E olha qual o versículo que aparece. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que lindo. Por quê? Porque o nosso amado, nós que somos israelitas, netzarim, nazarenos, messiânicos, que já cremos no testemunho do Messias, Yeshua, nós consideramos ele o quê? O amado da nossa alma, mais formoso entre 10.000. Ou seja, então, nós podemos dizer, diga aí na sua casa, já nessa manhã, você diga aí na sua casa, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, repita aí comigo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, olha que coisa maravilhosa. O nosso rei Yeshua, ele está conosco todos os dias. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No final da Bessorá de Mateus. Mas o que acontece? Mas as Moadim, as festas, o calendário israelita, ele mostra que há o quê? Que existem portais que são abertos nesses períodos, nas Moedim, ou seja, nos tempos apontados pelo Criador. Igual, vou falar um exemplo, o Shabat. O Criador pode nos abençoar qualquer dia da semana, mas o Shabat é um dia especial. É como se as comportas dos céus se abrissem sobre nós. Então, Ani ledodi vedodi li. Ou seja, faz todo sentido
com esse conceito israelita de que o rei está no campo. Então, se o rei está no campo, ele saiu do palácio dele, ele poderia estar no palácio dele, mas ele saiu porque é tão importante esse 7º mês na concepção do Criador. Só para a gente entender o que acontece. As festas de primavera, vamos desconsiderar a nossa estação do ano aqui no Hemisfério Sul. Vamos falar em termos de Israel para ficar mais fácil. As festas de primavera, elas tinham um apontamento profético para a primeira vinda de Yeshua. Então, nós sabemos disso. Então, Pessah, Matzot, Bikurim, Shavuot, essas 4 festas prenunciavam a primeira vinda de Yeshua. Tudo bateu certinho. Tudo a gente vai vendo ali. Não dá tempo da gente falar cada coisa aqui, porque o foco não é a gente falar sobre essas festas de primavera, e sim nas de outono, mas só para você já concatenar os textos bíblicos. E agora nós estamos entrando no período... Aqui vai ser primavera, aqui no Hemisfério Sul. Está quase chegando. Mas lá em Israel, que é o relógio do mundo, é o quê? Vai começar o outono. E essas festas de Yom Teruah, que é conhecido como Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, Yom Kippur e Sukkot, elas mostram aspectos da segunda vinda de Yeshua. Então, vamos lá. Como essa primeira parte do Shiur é voltado para Rosh Hashanah, daqui a pouco a gente vai falar do Yom Teruah, propriamente dito, que é como está registrado na Torá. Mas eu quero mostrar para os irmãos o quê? Por que os nossos irmãos da casa de Judá, eles falam o quê? Rosh Hashanah, cabeça do ano. Então, a gente precisa entender. Eu, por exemplo, eu prefiro chamar pelo nome que é pronunciado na Torá, Yom Teruah. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade em ouvir alguém falar que está celebrando Rosh Hashanah. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu penso assim, gente, num mundo que as pessoas não querem Torá, negam a Torá, num mundo que tem gente até que não quer nem o Messias, nem nada, vamos dizer assim, tem gente que não quer saber de nada da palavra do Criador, e você vê alguém que está com toda sinceridade fazendo techuvá, retornando, aí você vai cascar uma briga com a pessoa porque eu falo Yom Teruah e ele fala Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, a Torá não chama desse jeito. Então, a gente precisa entender Romanos 14, ou seja, a fé que a gente tem, a imuná que a gente tem, que a gente guarde conosco. Porque, afinal de contas, o Messias, o que acontece? Foi tão penosa a obra dele de morrer por nós, derramar o seu sangue, e a gente tem que entender que muitas vezes os filhos das trevas são mais astutos em relação à sua geração do que os filhos da luz. Nosso próprio Messias Yeshua falou isso. Então, os ímpios, na maioria das vezes, não vão se dividir por causa dessas pequenas coisas. Que seja já uma palavra para você, meu irmão, minha irmã que está participando, refletir. Puxa, o que importa é que meu irmão, minha irmã está fazendo techuvá também. Se ele vai chamar de Rosh Hashanah ou de Yom Teruah, o que importa é que ele está celebrando. Isso é que importa. Então, vamos lá. Vamos ver agora por que os nossos irmãos, além dessa evidência estonteante a nível Sod, logo na primeira palavra da Bíblia, porque na primeira palavra, Bereshit, em 1º de Tishrei, no dia 1º do 7º mês que o mundo foi criado. Gente, a possibilidade matemática talvez seja 1 em milhões disso ter sido mera coincidência. Então, a gente sabe que não é coincidência. A gente costuma até dizer o quê? É iacidência, no meio israelita. Alguns falam Iá, que é o bigrama, é a abreviação do nome do Criador, iacidência. Então, vamos só procurar entender a cabeça dos nossos irmãos da casa de Judá. Por que, por exemplo, eles entendem que, além desse indicativo no nível Sod, teria também indicativos, vamos dizer assim, nos textos bíblicos também. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos, eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas escrituras, as suas Bíblias, a sua Torá, lá no Sefer Shemot, no livro de Êxodo. Vamos lá. Primeiro, no capítulo 23. Então, abra no capítulo 23. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí no capítulo 23 de Êxodo, Shemot, a partir do versículo 14. O versículo que eu quero que você preste mais atenção é o 16, mas eu vou ler do 14 até o 17.
vai falar das 3 festas de peregrinação, que em hebraico é chamado de Shalosh Regalim. Então, vamos lá. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa de Matzot, pães ázimos, guardareis. 7 dias comerás Matzot, pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Aviv. Então, lá em Êxodo 12, o Criador vai estabelecer para o povo de Israel, ali no evento do Êxodo, que estava conectado com Pêssar, que é Páscoa, e pães ázimos, Matzot, vamos dizer assim, essa aplicabilidade de um calendário que o povo de Israel teria que levar em consideração agora. Ou seja, lá em Êxodo 12, este mês será para vós o princípio dos meses. Já para você pensar, não precisa concordar, não. Só para você pensar, entender como os nossos irmãos da casa de Judá pensam. Não precisa concordar. Puxa, se agora esse mês será o princípio dos meses, puxa, se o povo de Israel já começasse desde sempre a começar o calendário pelo mês de Aviv, não haveria necessidade. Puxa, então para você pensar, pensa só. Puxa, será que a humanidade já como um todo, e especialmente o povo de Israel, já tinha um entendimento de que o mundo, que a gente conhece como universo, foi criado no 7º mês, e agora o Criador não vem retirar isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que, numa visão cristianizada, com todo respeito aos amados irmãos que estão no cristianismo, que porventura estejam participando, mas no cristianismo há o quê? Uma dualidade. Uma coisa anula a outra. E na visão semítica, hebraica, uma coisa não anula a outra, planifica. Ou seja, pode ser, tá? Diga, pode ser que a humanidade realmente já tivesse esse entendimento de que o mundo começou no 7º mês, Tishrei, e agora, além disso, ou seja, não precisa esquecer que o mundo foi criado no 7º mês, porém, esse 7º mês é o aniversário da humanidade, de uma maneira geral, do mundo, dos primeiros pais da humanidade também, Adão e Havá, Adão e Eva. Mas, além disso, na concepção semítica, além disso, é como se o Criador falasse, além disso, vocês terão agora uma data nacional, uma data israelita. Ou seja, Êxodo 12, este mês será para vós o princípio dos meses. Rosh Hodashim, ou seja, tanto que a gente faz o calendário em relação à celebração de festas e tudo, baseado não no 7º mês, mas no mês de Aviv, que em hebraico a palavra Aviv significa primavera. Então, só para você pensar, existe realmente, eu vou mostrar o texto na Bíblia aqui, eu mostrei a nível Sod, Bereshit já está codificado no dia 1 de Tishrei, mas não adianta mostrar algo a nível Sod. Então, eu quero mostrar também nível Peshat para vocês. Mas eu não tenho como prosseguir esse texto de Êxodo 23 sem voltar um pouquinho para você entender, porque talvez você vai pensar, puxa, mas lá em Êxodo, não aceita esse negócio não. A casa de Judá fica dizendo que o ano novo lá, eles fazem maior estardalhaço lá quando chega no 7º mês, e quando chega lá no mês de Aviv, eles ficam quietinhos, não falam nada. Aí eu vou ter que concordar com você. Eu acho que poderia ter esse estardalhaço realmente no 7º mês, Tishrei, o aniversário da criação do mundo, dos pais da humanidade, e poderia ter também, deveria ter também esse estardalhaço todo para o quê? Para o primeiro mês que o Criador institui quando o nosso povo sai do Egito, de Mitzrayim. Vocês estão entendendo? Então, isso daí eu acho que poderia haver entre os nossos irmãos da casa de Judá. Mas nós não estamos aqui na posição de juízes. Há um só juiz e legislador, e é o nosso Elohim, e não somos nós. Ou seja, então cabe a nós orarmos por eles, para que eles venham entender o Messias, entender algumas outras coisas da Torá, e orar pelos nossos irmãos que estão no cristianismo, que a maioria é da casa de Efraim, ou seja, é israelita biológico, mesmo sem saber, e se não for biológico, é enxertado na oliveira que é Israel, de acordo com Romanos 11, e que os nossos irmãos que estão no cristianismo venham entender, além que já tem o testemunho do Messias, mas que venham entender que a Torá não foi abolida. Ou seja, então, eu consigo compreender a sua tristeza. Puxa, eu não concordo com os nossos irmãos da casa de Judá, que, poxa, fica ali, nem dá ênfase no mês de Aviv e tal. Então, vamos orar por eles. Mas vamos prosseguir aqui.
Shemot, Êxodo 23, do 14 em diante. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Claro que são 7 festas, mas essas 3 são as de peregrinação. A festa dos pães asmos guardareis. 7 dias comereis pães asmos, matzot, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Aviv, porque nele saíste do Egito, Mitzrayim. Ninguém apareça vazio perante mim. Então, o Criador ele traz uma nova data para que o povo de Israel pense assim, puxa, que legal, lá o Criador tem o aniversário da criação, dos pais da humanidade, Adão e Eva, e agora o Criador ama tanto o povo de Israel que, além disso, não excluiu isso, a data da criação do mundo. E, além disso, ele nos planificou, ele nos deu mais esse presente, o quê? De uma data israelita, nacionalista, vamos dizer assim. Agora, vamos prosseguir. Versículo 16. É esse versículo aqui. E a festa da cega, colheita, algumas traduções trazem colheita, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Qual é esse início do versículo 16? O entendimento praticamente unânime. Claro, entre 1000 pessoas pode ter uma, pode ter duas, pode ter... Entre 100 pode ter 1% de pessoas que não concordem, mas é difícil haver uma unanimidade entre os comentaristas judaicos e cristãos. Mas, pasmem, tanto entre os comentaristas judaicos, que eu já li vários comentários, como até mesmo entre os comentaristas cristãos, ou seja, é difícil ter uma unanimidade. Eles consideram esse início do versículo 16 o quê? Festa de Shavuot, ou seja, Pentecostes. Vamos para a continuação do versículo 16. E a festa da colheita, Betset Hashanah, Betset Hashanah, olha a palavra aí hebraica, Betset Hashanah, na saída do ano, quando tiver escolhido do campo o teu trabalho. Talvez você vai falar assim, uau, eu não sabia que a Torá mencionava que nesse período aí do 7º mês saía um ano e entrava outro. Caraca, talvez você vai falar assim, eu já li várias vezes a Torá e não tinha me apercebido disso. Caramba, talvez até critiquei meus irmãos da casa de Judá e tal, que não sei o quê, que só focavam em Rosh Hashanah. Só para explicar, Rosh Hashanah, o que significa? Rosh é cabeça, Hashanah é o quê? Do ano. Então, eles têm uma base na Torá para que eles compreendam que o ano da criação começa nesse período aí do 7º mês, no dia 1º de Tishrei, do 7º mês. Vocês estão vendo? Ou seja, não é só nível Sod, não foi só a plaquinha. Nós estamos o quê? Analisando um texto bíblico. E vamos lá. Então, a Torá está falando que a festa das cabanas ela ocorre nesse período da saída do ano, Betset Hashanah. Se você canta a música Shalom Aleichem, o que a gente fala? Ou seja, que os malachim, os anjos, estejam o quê? Partindo em paz, ou seja, fechou um ciclo. Eles vieram, ficaram conosco, o anjo de Yahuwah acampa ao redor dos que o temem e os livra, acabou aquele ciclo, eles vão. Então, é o mesmo verbo hebraico, ou seja, lá em Israel, todo lugar quando eu fui com a minha esposa lá, em todo lugar tinha uma plaquinha mostrando saída. E era essa estrutura de palavra aí, essa mesma estrutura, do mesmo radical. Agora vamos para Shemot, capítulo 34. 34, vamos lá. Essa primeira parte a gente está focando em Rosh Hashanah. Fica aí, daqui a pouquinho a gente vai cair dentro do Yom Teruah, que é a visão como nós israelitas temos. Mas vamos entender o ponto de vista dos nossos irmãos da casa de Judá. Vamos lá. Êxodo 34, a partir do versículo 18. Vai falar de novo. Inclusive, o Criador ele tem uma didática, ele gosta de repetir. Muitas vezes, nós que ensinamos, pensamos assim, puxa, como é que eu vou falar esse negócio de novo? Eu já ensinei. Se o Criador mandar você falar alguma coisa de novo, não hesite, fale de novo. É a didática do Criador. Quem é pai e mãe sabe que a gente tem que ficar repetindo as coisas para os nossos filhos para que eles aprendam. Eles só aprendem através da repetição. E é o quê? A didática do Criador. Só um instantinho. Então, de vez em quando, tem que beber uma água aqui. Vamos lá.
de novo o Criador no mesmo A livro de quantidade de Êxodo, vezes de que ele novo. repete: eu sou Deus que tirou o povo de Israel do Egito, eu sou Deus que de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou Deus de seus pais. Eu sempre, quando menciono isso, Moré, com sua licença, eu sempre falo assim: olha, que Deus? Não, o Deus de Israel, o Altíssimo, para mencionar como ele fala, né? É muito bom essa parte de repetição várias vezes, né? Aí, Todarabá, o nosso irmão Ralph, Moré Ralph, ou seja, muito show esse comentário do Moré Ralph. O que a gente percebe? Ele vem falando várias vezes a mesma coisa. Tem toda hora, por exemplo, vai da Beir Yahuá El Moshe Lemor, parece até um cabeçalho. E falou Yahuá para Moisés, dizendo, toda hora, parece um cabeçalho que já está pronto ali na Bíblia, né? Mas a didática do Criador é essa. Eu agradeço ao irmão Ralph por esse comentário que corrobora com o que a gente está falando. Olha só, Êxodo 34, 18. A gente vai ver de novo esse negócio aí do ano saindo, fechando um ano e começando outro, no período do sétimo mês, das festas do sétimo mês. Êxodo 34, a partir do 18. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Aviv, porque no mês de Aviv saíste do Egito. Tudo que abre a madre é meu, e até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás como um cordeiro. Mas se não o resgatares, lhe cortarás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia cessarás. Na aradura e na cega descansarás. Está falando do Shabat aqui. Agora, falou de pães asmos, falou do Shabat. Também guardarás a festa das semanas. Aqui está mais explícito. Então, se você estava na dúvida, poxa, será que o texto que o Moré leu lá, no capítulo 26, que estava falando de um tipo de uma festa lá era das semanas, aqui está confirmando que é. Aqui está falando de Shalosh Regalim, as 3 festas. Isso é uma característica da Torá, igual um quebra-cabeça. Às vezes a gente não vê com todos os detalhes num texto, para o Criador nos estimula a esquadrinharmos. Afinal de contas, o quê? Está em Provérbios. A glória de Elohim é encobrir o negócio. E a glória dos reis é o quê? É esquadrinhar todas as coisas. É da estrutura hebraica de darash, investigar, de drash. Surgiu o termo o quê? Drash, midrash, ou seja, fuçar, correr atrás, montar esse quebra-cabeça. Então, olha que legal. Também guardarás a festa das semanas, Shavuot, é literal, que é a festa das primícias da cega, da colheita do trigo. E a festa da colheita, na maioria das Bíblias vem escrito o quê? No fim do ano. Mas a palavra hebraica que aparece aí é o quê? As 2 palavras hebraicas. Tekufat Hashanah. Aí você vai pensar, puxa, agora ferrou, o que eu não entendo hebraico, o que significa Tekufá? Eu anotei aqui para vocês. Nos dicionários de hebraico, diz o seguinte: Tekufat, volta completa no tempo ou volta completa no espaço. Então, caso você tenha, por exemplo, esse dicionário aqui, então, várias pessoas têm esse dicionário, então vem dizendo isso, inclusive acerca dessa palavra. Além desse dicionário, existem vários outros dicionários. Olha que coisa interessante. Eu vou, só para vocês visualizarem, eu vou voltar aqui para esse versículo, vamos para o Salmo 19, versículo 7, nas Bíblias judaicas. Nas Bíblias cristãs é o mesmo texto, só que vai ser o versículo 6. Vamos lá, Salmo 19, versículo 7, ou se sua Bíblia for cristã, vai ser o versículo 6. Olha que coisa legal, para você imaginar o que significa essa palavra tekufat. Olha aqui, quando o rei Davi fala no Salmo 19 acerca da trajetória do sol. Eu vou ler só esse versículo. A sua saída é desde uma extremidade dos Shamaim, dos céus, e o seu curso, as Bíblias dizem assim, e a sua trajetória, só que no hebraico é o quê? A palavra que aparece é utkufator, ou seja, utkufator, que é o radical aí, a palavra tekufá. Olha que lindo. A sua saída é desde uma extremidade dos céus. E a sua tekufá, ou seja, a sua volta completa no tempo e no espaço, vai até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Vocês estão entendendo? Que é um termo relacionado no dicionário de hebraico a tempo e espaço. Vocês perceberam que essa palavra... a palavra Derer. Exato. Olha que show que o Daniel falou. Poderia estar falando Derer em relação ao sol.
mas está usando essa palavra tekufá, ou seja, então vamos voltar aqui para esse versículo, Êxodo 34, 22. Também guardarás a festa das semanas, que é Shavuot, Pentecostes, que é a festa das primícias da cega, colheita do trigo, e a festa da colheita no o quê? Fim do ano, que vem escrito nas Bíblias. Mas eu convido você a fazer uma anotaçãozinha aí do lado. Tekufá. Aí você anota aí o quê? Na volta completa do tempo. Ou seja, o que a gente entende inequivocamente, através do Peshat, que é o nível literal, e aqui nós já temos duas testemunhas, e a Torá prescreve que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se confirmará. Nós temos, além do nível Sod, daquela plaquinha que a gente mostrou, para quem está chegando depois, ou seja, além do nível Sod, que já é maravilhoso, mas não seria o suficiente. Eu entenderia os irmãos se falassem assim, não, isso aí é nível Sod, tá, mas eu não vou aceitar, não. Eu queria alguma coisa no nível literal, tem que ter pelo menos 2 testemunhas. Então, nós temos ali uma testemunha no nível Sod e no literal nós temos mais 2, ou seja, se a gente procurar, talvez a gente encontre mais. Mas eu estou apresentando esses aqui para que vocês entendam. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita, o quê? Na volta completa no tempo e no espaço. No final do ano. É traduzido como no final do ano. Na volta completa nesse final do ano, a volta completa do ano. Se ele completou uma volta completa, zerou. Se você está correndo 100 metros rasos, não sei quem já teve experiência, e você tem uma pista que é circular, você completou uma volta, você começa a segunda. Vocês estão entendendo? Então, é uma coisa simples de entender. Então, estou procurando trazer esse shiur de uma maneira que você venha rever os seus conceitos. Talvez você vai estar pensando assim, caramba, eu critiquei tanto meus irmãos da casa de Judá, alguns até acusam eles de paganismo, de essa data estar relacionada a paganismo, a gente nem vai entrar nisso. Eles estão fazendo isso porque é paganismo, e depois que voltaram da Babilônia, voltaram diferente. Realmente, voltou diferente em muitas coisas, a gente sabe disso. A gente não vai passar a mão na cabeça nos erros das duas casas. A casa de Judá e a casa de Israel, Efraim, tem o quê? Tem tanto os seus méritos, como também tem o quê? Os seus deméritos. Mas o que acontece? A gente vai falar, mas com carinho. Não somos juízes, só para a gente não incorrer no mesmo erro. Então, vamos lá. Agora, eu entendo você, se você fica... Oi, pode falar. Eu coloquei a palavra Tekufá aí do Biba Hub, para confirmar o que você está falando. É circuito, ciclo, estação, revolução e circuito devido volta, tá? Uma volta. Eu confirmando o que você está falando. Tá na tela para todo mundo ver, tá, gente? Ó. Uau, depois vocês printem aí, tá bom? Todarabá, o nosso irmão Moré Ralph, por ter corroborado com esse dicionário aí. Ou seja, então a Torá, ela prescreve que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é confirmada. Então, é a Torá. Se nós estamos seguindo a Torá, seguindo a verdade em amor, essa verdade ela tem que transformar. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Eu e a minha esposa, meus filhos, nós estamos em Techuvá desde 2012. Então, já tem 13 anos que nós estamos em Techuvá. Vamos dizer assim. E a cada dia a gente está se esvaziando de alguma coisa. Caramba, a gente achava que era isso. Quase sempre a gente chega aqui e conversa. Um fala para o outro, achava que era isso e agora eu tenho que rever meus conceitos. É isso aqui e tal. Mas se amanhã ou depois... então, a gente sempre tem que estar aberto a isso. Ou seja, nós somos eternos alunos, que a gente nunca venha, vamos dizer assim, fechar. É que nós, lá no livro de Eclesiastes, fala que há mais esperança para um jovem, ainda até que esse jovem seja pobre, do que para um rei velho que não se deixa de mostrar. Então, está lá em Eclesiastes, não é à toa que Salomão escreveu, foi o homem mais sábio que viveu em sua geração, no livro de Correlete, Eclesiastes, ele falou assim, existe mais esperança para um homem, para um jovem, e vamos dizer assim, até que ele seja pobre, existe mais esperança para ele do que para um rei velho, eu vou acrescentar aqui, não é Salomão não, ranzinza, bicudo, que não se deixa de mostrar. Aí Salomão fala que não se deixa de mostrar. Vocês estão entendendo? Então a gente não pode incorrer nesse erro. O rei lá, velho, tá velho, é rei, ainda pode ficar assim, eu sou o rei, mas nós
o que acontece? A nossa situação é o quê? É bem humilde. Nós estamos nessa diáspora, estamos em Techuvá. Nenhum de nós é o dono da verdade. Então, que venhamos o quê? Esvaziar nossa xícara. Os orientais costumam dizer o seguinte: para você provar do meu chá, você precisa primeiro o quê? Esvaziar sua xícara. Como é que alguém vai provar o chá da Torá se a xícara já estiver cheia? Muitos de nós precisamos entender que saímos da Babilônia, mas precisamos tirar a Babilônia de dentro de nós. Todos nós. Até o Messias voltar, puxa, eu saí da Babilônia, mas tem coisa da Babilônia que ainda não saiu de nós. Tem uns irmãos assim até que falam assim, de uma maneira brincalhona: puxa, a Babilônia parece que tem uma nhaca, tem um cheiro ruim, que mesmo a gente saindo dela, tem coisa da Babilônia que até o Messias retornar a gente tem que tirar. Sai de mim, nhaca. Então, que a gente vem entender isso, somos eternos alunos. Ou seja, eu trouxe esses textos, eu elucidei esses exemplos aqui, pegamos a plaquinha, vimos várias coisas, mergulhamos aqui com detalhe na Torá, para que a partir de hoje você tenha respeito e carinho para com os nossos queridos e amados irmãos da casa de Judá, ou até muitos que estão em Techuvá, dentro, seja no meio israelita netzarim, nazareno, judaísmo messiânico, seja qual for o segmento, enfim, que estão em Techuvá, ou até mesmo muitos cristãos que estão agora levantando as mãos para a Torá e estão celebrando. Se porventura eles falarem assim: eu estou celebrando o Rosh Hashanah. Nós que somos fortes, o que disse Paulo? Devemos suportar o quê? As fraquezas dos fracos, por amor ao Messias. Então, vamos lá. Vamos estar prosseguindo. Então, a Torá mostra, tanto no nível Sod, quanto no nível literal, ou seja, tanto em Sod quanto Peshat. Essa questão aí de que há o quê? Um início do ano nesse período do 7º mês. Vamos lá? Deixa eu olhar aqui o relógio. Vamos lá. Eu acho que agora está na hora certa de irmos para... completamos essa Tekufá aqui, vamos dizer assim, completamos essa volta aqui acerca da festa de Yom Teruah, mas entendendo por esse prisma aí de Rosh Hashanah, cabeça do ano. Então, você vem entender isso. Puxa, legal, eu sou israelita. Olha, se sinta feliz. Você é israelita. Você tem um ano novo da criação para você celebrar, e você tem, além disso, um ano novo nacional israelita, do povo de Israel, um ano novo da criação no 7º mês. É bênção, eu quero isso, eu quero celebrar. E um ano novo no 1º mês, Aviv, que é o ano novo da nação de Israel, que estava surgindo como uma nação livre ali, sob a liderança de Moshe e Aharon, ou seja, Moisés e Arão ali no Êxodo. Vamos lá. Então, vamos acelerar aqui. Agora nós vamos para a continuação. Vamos estar falando aqui sobre Yom Teruah. Vamos lá. Yom Teruah significa o dia do alarido, o dia de fazer barulho. O nome da festa é Yom Teruah, é o dia do alarido. Esse termo aparece várias vezes no livro de Salmos, para vocês terem ideia, aparece em outros lugares da Bíblia, das Escrituras. E a Torá chama de Yom Teruah. O jeito mais eficiente de fazermos esse som é através do shofar, que é obtido através do chifre de um carneiro, ou através do quê? Das trombetas de prata que tinham nos tempos bíblicos. Mas você pode ter uma trombeta de prata. Eu já vi na internet irmãos que conseguiram trombetas de prata, bem semelhantes ao que era no período bíblico. Ou seja, trombeta feita o shofar feito por chifre de carneiro, ou as hatzeterot, ou seja, as trombetas de prata. Então, vamos lá. Vamos estar prosseguindo. O jeito mais eficiente de obtermos esse som é através do shofar ou das trombetas de prata. Mas podemos fazer esse alarido gritando, comemorando, pulando, a gente se alegrando. Vamos lá, vamos estar prosseguindo. Yom Teruah, o shofar que desperta Israel e anuncia o retorno do rei prometido, Yeshua HaMashiach. Yom Teruah é a Moed, é a festa em que o mandamento é ouvir o shofar. Então, olha que mandamento simples. Muita gente acha assim,
guardar a Torá é um fardo pesado, não é o caso de ninguém que está participando da live. Bendito seja Yahuwá pela vida de todos os irmãos e irmãs aí e tal. Ou seja, mas muitas pessoas, não, isso é um fardo pesado. Olha, que fardo pesado é esse? A gente ouviu o som do shofar, e também é um dia de Shabbaton, ou seja, Mikra Kodesh, a convocação sagrada. É um dia que o Criador estabelece que estejamos parados, que não venhamos cuidar do nosso umbigo, das nossas atividades seculares. Então, não é uma coisa maravilhosa? Você servir a um Elohim que manda você fazer alarido, você comemorar, e mandar você descansar, você cessar esse dia? Ou seja, se ele fosse um patrão cruel, eu falaria assim, não, você vai ter que trabalhar hoje, meu servo, eu vou botar você para trabalhar. Não. Você precisa crer que você cessando no dia em que ele manda cessar, o caso do Shabat e todas as festas da Torá, que é uma Mikra Kodesh, convocação sagrada, ele vai suprir por aquele dia que você não trabalhou. Afinal de contas, o maná caía no 6º dia em porção duplicada, para que no Shabat ninguém precisasse nem sair ao campo para colher. Então, vamos lá. O mandamento literal, hoje, se você está pensando assim, quais são os mandamentos relacionados à festa de Yom Teruah? Então, você já sabe que os mandamentos são o quê? Você ouvir o som do shofar. Daqui a pouquinho a gente vai estar colocando aí o som, os 4 toques do shofar. É você ouvir e você cessar, não estar empenhado nas suas atividades do dia a dia. Mas não adianta você falar assim, eu não vou trabalhar, mas você ficar o dia inteiro no celular ou fazendo coisas que não têm a ver com as escrituras. Eu não fui trabalhar, mas vou ficar o dia inteiro vendo Netflix, vou ficar o dia inteiro vendo futebol, seja lá o que for. Não, vendo política. Não, esse dia é o quê? É um dia para você se consagrar ao Criador. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por uma delas. Ou seja, coisas lícitas que poderíamos fazer nos outros dias, quando é uma convocação sagrada, Shabat e as outras festas, como Yom Teruah, então a gente cessa. É um dia que a gente fica concentrado no Criador. Alguns entendem que não pode nem mexer em aparelhos dispositivos, outros entendem que pode mexer, desde que seja para buscar o Criador. Vou apertar aqui que eu vou ouvir o som do shofar no YouTube. Talvez você não tenha um shofar. Daqui a pouco a gente vai chegar até nessa parte. Então, vai do entendimento da pessoa. Algumas pessoas nem mexem em celular. Ou seja, outras entendem que podem estar mexendo, acessando. Por exemplo, na visão do judaísmo ortodoxo, muitas vezes, nessa transmissão, nós não poderíamos estar fazendo dentro da cabeça daqueles que são mais ultra-ortodoxos. Alguns nem apertam o botão da lâmpada para acender, tem toda uma série de coisas, mas não é o entendimento nosso, nós que somos o quê? Israelitas Netzarim. Então, se você tem um celular, um tablet, um computador, seja o que for, você vai ligar ele, que é para a honra e glória do nosso Elohim, Yahuwá, então, beleza, você está fazendo para a glória do Criador. Vamos lá. Vamos estar prosseguindo. Um resumo rápido. É a festa em que o mandamento é ouvir o shofar para despertar e se preparar. O shofar ele tem um som muito característico, que ele nos convida o quê? A gente parar tudo. Ele é como se fosse um alarme, é um som diferente. O toque do shofar, eu não sei se acontece com vocês, eu vou pedir aos irmãos e irmãs que escrevam aí no chat. Ele não tem uma palavra sendo pronunciada quando tem o toque do shofar. Claro, tem a bênção, a brahá que a gente faz antes, mas os toques do shofar mesmo é o quê? É como um alarme, é um som espiritual. E aquilo mexe com a nossa alma de uma maneira que palavras não conseguiriam. Vamos lá. Eu vou falar quando for Bíblia, eu vou falar é Bíblia. Quando for tradição, eu vou falar que é tradição. Então, as tradições, desde que sejam boas e não violem a Torá, nós podemos aceitá-las ou não. Então, eu vou falar a tradição, essa belíssima tradição dos nossos irmãos em Israel, mas não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é o relato de Gênesis 22, Bereshit 22, em que Abraham ia sacrificar o seu filho Yitzhak, na Akedah Yitzhak, o quase sacrifício de Isaac, que ele atou o seu filho Isaac, amarrou, e no que ele iria imolar o seu filho, um carneiro ficou preso com os seus 2 chifres num arbusto de uma árvore. Uma bela tipologia do nosso Messias Yeshua, ou seja, um carneiro com os seus chifres, ou seja, chifre, na visão semita, hebraica, israelita, é o quê? Poder. O carneiro é o quê? O carneiro, assim como o cordeiro, aponta para o Messias Yeshua. Lembram de João Batista? Eis o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo.
com chifres presos no arbusto de uma árvore. Puxa, etz é árvore em hebraico, ou seja, a estaca de execução do Messias, o madeiro onde ele foi colocado, aquilo ali praticamente é uma foto. E no Monte Moriá, ou seja, no Monte da Visão, o Monte Moriá, que é um lugar tremendamente especial em Jerusalém, em Jerusalém. Então, isso aconteceu na Bíblia. Quando Abraão ia sacrificar Isaac, o que acontece? O malar dos céus bradou: não, Abraão, eu sei que você teme Elohim e tal. Ou seja, e surgiu aquele carneiro e substituiu Isaac. Isaac desceu vivo. E a tradição, agora eu preciso dizer para vocês que isso aqui agora é tradição. O que eu falei antes foi Bíblia. A tradição judaica diz que com aqueles 2 chifres daquele carneiro foram feitos o quê? Foi feito o shofar do nosso povo de Israel. Os 2 primeiros shofarot, que é o plural de shofar em hebraico. Então, teriam sido feitos os 2 primeiros shofarot, que as pessoas conhecem como trombeta, vou falar assim para facilitar, daquele carneiro que ficou preso. Então, é uma tradição. Você pode aceitar ou não. De todo jeito, essa tradição é boa porque aponta para o nosso Messias Yeshua. Mas se você também não quiser aceitar, não tem problema. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, de acordo com a tradição, nós entendemos isso, que desse shofar aí, do chifre do carneiro, foram feitos 2 shofarot. Vamos lá. Vamos estar prosseguindo aqui. Eu vou pedir agora para que esteja sendo colocado, para ficar mais fácil, que eu vou estar falando sobre os toques do shofar. Então, para os irmãos e para as irmãs já sentirem essa chamada celestial do toque do shofar, são 4 toques. Inclusive, no retorno, na segunda vinda de Yeshua, será o 4º toque que nós ouviremos. Então, nós ansiamos por ouvir especialmente o 4º toque, que é o Tekiá Gedolá, mas vamos ouvir os 4 toques do shofar para ficar mais fácil quando eu falar para vocês, tá bom? Então, enquanto coloca... Tá? Aí você tem que ligar isso aí. Ô, Moré, enquanto isso, a irmã Juliana, ela tá no início da techuvá dela, lá da nossa comunidade, ela perguntou assim, cadê a proibição de... Abre aspas, tá? Opa, cadê? Aqui, ó. Moré, uma dúvida, por favor. Ouvi que não trabalhar no Shabá é uma tradição rabínica. Existe na Torá a proibição ao trabalho específico? Tá bem no início da techuvá, tá bom? Sim, existe. Sim, o mandamento na Torá literal é o quê? É justamente não trabalharmos no dia de Shabat. É não trabalharmos, ou seja, não é uma tradição judaica rabínica. E sim o quê? Uma mitzvah, é um mandamento. Ou seja, então esse dia de Shabat, inclusive, a gente já vê, por exemplo, até um prenúncio dele lá no Jardim do Éden, no Gan Éden, quando o Criador ele forma lá o pai e a mãe da humanidade, Adão e Havá, e já santifica o Shabat. Mas olha que coisa interessante. Vamos ler Vaikra para responder a irmã Juliana? Foi uma boa pergunta. Olha só. Levítico 23, versículo 3. 6 dias se fará a obra, mas ao 7º dia será o Shabat, Shabaton, o sábado do descanso. Mikra Kodesh, convocação sagrada. Nenhuma obra fareis. Shabat, sábado de Yahuá, é em todas as vossas habitações. Então, não é uma tradição judaica, rabínica, mas é sim uma mitzvah, um mandamento que nós vemos aqui em Vaikra, Levítico, capítulo 23, versículo 3. Fala também das 39 proibições. Por exemplo, foi até legal a irmã perguntar, por exemplo, os nossos irmãos da Casa de Judá, eles praticam 39 proibições no dia do Shabat. Isso aí, no caso, essas 39 proibições, o que acontece? Eu não tenho memorizado todas as 39 e tudo mais, mas eles têm algumas tradições, muitos, de, por exemplo, não pode nem escrever no dia de Shabat, não pode, se cair alguma coisa no chão, muitas vezes não pode nem pegar, e assim por diante. Aí, nesse caso, essas... Oi? Aí, passar prancha no cabelo não pode. Então, realmente, os nossos irmãos da Casa de Judá, a verdade seja dita, eles acrescentaram coisas que não tem na Torá. E já em relação ao mandamento do Shabat, aí não é uma tradição.
No Shabat, a Torá nos ordena não trabalharmos. É um dia para cessarmos. Tanto que aparece esse termo, o quê? Shabat, Shabaton. É um sábado de descanso, como se fosse um sábado ao quadrado, planificado, para nós cessarmos. Sim. Uhum. Ah, tá. Minha mãe tá fazendo aqui também, mas eu já vou mandando para você. Vocês acham melhor eu já ir prosseguindo? Mais alguma coisa aqui do Shiur? Eu vou prosseguindo, então, para a gente ganhar tempo. Quando estiver pronto, pode ser, pessoal? Vamos lá. Eu vou mandando tanto para o Raul quanto para o Felipe. Então, vamos lá. Eu vou prosseguir? Vamos lá. Vamos aqui estar prosseguindo. Só ver aqui onde eu parei. O shofar, ele desperta Israel e anuncia a vinda do rei Yeshua. É a festa cujo mandamento é ouvir o toque do shofar, fazer alarido, gritar. Imagina uma pessoa lá, aquele cara que é flamenguista doente lá, vascaíno doente, palmeirense doente, corintiano doente lá, gol lá, que foi campeão do mundo, aquele cara lá que é obcecado com futebol, que foi campeão, tetra, penta, seja o que for. Aí a gente tem que multiplicar por 1000 o nosso alarido. Se eles fazem isso, nada contra, ou seja, nada contra, mas só estou usando isso como um exemplo aqui, que é bem comum no Brasil, o futebol. Quando a pessoa pensa em alarido, pensa logo no estádio de futebol, é Copa do Mundo, é campeonato, isso, aquilo. Então, nosso alarido, aquilo ali é um teruá que eles fazem quando o time deles ganha. Os caras chegam a se tremer todo, fica roxo, fica rouco, se abraça, pula, é tetra, não sei o que, é penta, e no outro dia a vida continua a mesma coisa. E nós temos que fazer o quê? 1000 vezes mais do que isso, se for possível, em relação ao quê? A alegria, a euforia de estarmos treinando para a segunda vinda de Yeshua. Cada festa da Torá é o quê? É uma moed, é uma hag, ou seja, é um tempo apontado pelo Criador, é um treinamento para que venhamos o quê? Vivenciar acontecimentos futuros. Alguns já ocorreram em relação às festas de primavera em Israel e agora essas estão para acontecer nesse período de outono em Israel. Vamos lá. Então, um treinamento. Vamos lá. É preciso quem sangra no campo de treino, aliás, quem fica suado no campo de treino, quem fica suado no campo de treino não sangra no campo de batalha. Então, é uma frase conhecida por muitos guerreiros. Então, é melhor a gente suar, ensaiando e treinando o que significa cada festa, do que sangrarmos e estarmos despreparados. Vamos lá. Teruá significa grito, alarido, som de alarme, que é o nome da festa, que os nossos irmãos cristãos queridos chamam de festa das trombetas, nossos irmãos da casa de Judá chamam de Rosh Hashanah, cabeça do ano, e nós israelitas chamamos de Yom Teruá, o dia do Teruá, o dia do shofar. Mas vamos caminhar em unidade, não importa como a outra pessoa chama, o que importa é que ela está celebrando. Baruch atah Yahuwá, bendito seja Yahuwá, porque ela está celebrando. Vamos lá. É o som que desperta a alma de um sono espiritual. Diversas vezes na Bíblia a gente vai ver, desperta, ó tu que dormes, especialmente em Yeshayahu, Isaías. Desperta, ó tu que dormes. Então a gente precisa despertar. É um alarme. Já viu quando você está dormindo, com muito sono, e toca aquele alarme que você tem que pegar no tranco? Então o shofar é um alarme. Eu até acredito que esse alarme que nós temos nos dias de hoje seja inspirado o quê? No shofar. Então o alarme ele quebra aquela paralisia nossa. Vamos lá. Frase rabínica. Uma frase rabínica. O shofar fala ao coração sem palavras. Então, olha que frase linda. Uma frase judaica. Linda. Não tem na Bíblia, mas é uma frase muito bonita. O shofar fala ao coração sem palavras. Eu vou fazer uma pergunta aqui no chat agora, para o pessoal participar aí. O que você sente quando você ouve o som do shofar? Escreve aí. Então, o pessoal vai escrevendo, eu vou continuando. O que você sente? Amém, Todarabá. Amém. Então, pode. Acho que ele que vai botar. Você que vai botar? Então tá bom. Pode ficar à vontade, tá bom? E colocar. Todarabá.
Uhum. Amém. Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu, lishmua, kol shofar, beshem Yahushua HaMashiach, Aman. Bendito sejas tu, Yahuwá, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste ouvir a voz do shofar. Em nome de Yahushua, o Messias, Aman. Tequiá! Shevarim. Teruá. Tequiá Gedolá. Baruch atah Yahuwá Elohim. Amém. Todarabá. Então, ao Moré Ralph, o irmão Ralph, por ter colocado aí o vídeo. Então, para quem já conhecia, foi legal porque pôde ver mais uma vez. Eu sempre me emociono quando eu ouço o toque do shofar. O Davi, então eu faço a brahá ali no começo, e meu filho mais velho, Davi, ele faz o toque do shofar. Como eu disse, para quem está chegando depois, o shofarista aqui de casa é o Davi, né? Então, cada um tem uma atribuição aqui dentro de casa. Eu faço uma coisa, minha esposa faz outra coisa, o Davi faz uma coisa, o Daniel faz outra. Então, ele é responsável pelo toque do shofar. E as nossas noras também fazem a parte delas. A Ju, do Davi, faz a parte dela. A Júlia, do Daniel, também faz a parte dela também. Então, assim, é muito legal essa interação de toda a família. E a gente sempre vai bater nessa tecla. A nação de Israel é o quê? Uma grande família. Vocês viram? Eu não sei tocar shofar. Imagina se dependesse de mim para tocar o shofar. Ia ser uma tragédia. Eu já tentei, mas o que acontece? Não deu certo. Então, eu me redimi a minha insignificância em relação a tocar shofar e me sinto feliz por ter aqui em casa o meu filho mais velho, Davi, que toca o shofar. Então, o Davi está lá no Rio de Janeiro agora, na capital. Nós estamos aqui na nossa casa no interior. Daqui a uns dias ele retorna. Então, cada um faz uma coisa. Eu faço uma coisa, a Mary faz outra, o Davi faz outra e o Daniel faz outra. Vamos prosseguir. E assim, já um encorajamento para os irmãos e irmãs nas suas casas. Procure distribuir tarefas. Se você vê que tem outra pessoa na sua casa que dá para fazer uma outra parte, vai treinando aquela outra pessoa. Vamos lá. Vamos estar prosseguindo. Vamos entender agora esses 4 toques aí de shofar. O primeiro se chama tequiá, que é um som longo. Qual o significado dele? Esse toque chamado tequiá, que é longo, proclama realeza.
a realeza de Yeshua HaMashiach. Então, se você já tem uma aliança com Yeshua, poxa, muito mais fácil para você. Tequiá, está proclamando que Yeshua é o rei. O segundo toque, Shevarim, 3 gemidos, significa o quê? Quebrantamento. Então, precisa haver um quebrantamento da nossa parte. Nós estamos no 6º mês, na iminência de entrarmos no 7º mês. Estamos em Elul, que é um acrônimo, um acróstico de eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ani Ledodi Vedodi Li, que está em Cantares 6:3. É o 6º mês que o rei está no campo, então vamos nos quebrantar. Mais uma vez, Tiago, capítulo 4. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante de Yahuwá e ele vos exaltará. Então, esse é o espírito do 6º mês. O rei saiu do palácio, está no campo, e nós precisamos nos quebrantar diante dele, porque ele é Kadosh. Então, o Shevarim, que é o segundo toque, significa que são 3 gemidos. O shofar está falando o quê para a nossa alma? Se quebranta, aponta para o quebrantamento. Terceiro toque, Teruá, 9 rajadas. É um alarme para techuvá. Lembrar que a gemátria de Adam, que a maioria conhece como Adão, é o quê? 45. Aleph vale 1, Dalet vale 4 e Mensofit 40. Se somarmos as 3 letras de Adam, o pai da humanidade, 45. 4 mais 5, queremos achar o radical. 4 mais 5 é 9. Ou seja, o homem criado à imagem e semelhança de Elohim só estava abaixo do próprio Criador, em relação até mesmo aos seres celestiais. Ou seja, o homem só ficava abaixo do Criador, imagem e semelhança de Elohim. Por isso, o número que aponta para o homem é o quê? 9. 45, Adão, é a gemátria. 4 mais 5, 9. Ou seja, o último a ser criado ali, no Éden e tal, ali foi criado fora do Éden, foi introduzido dentro do jardim do Éden, chegou por último e ficou na janela logo do ônibus. As pessoas dizem assim, poxa, como é que pode? Já chegou depois, teve um jogador de futebol que inventou essa frase, aí ficou famosa. Poxa, o camarada chegou por último e já quer sentar na janela e tal. Então, o ser humano, olha que a graça maior do que essa. Então, a graça já estava presente, de favor e merecido graça, já desde o livro de Gênesis, no ser humano ser o último a ser criado e já ser colocado como o líder da criação. Então, graça sobre graça. Quando Yeshua veio, ele derramou o quê? Graça sobre graça. Hesed sobre Hesed. Então, vamos lá. Nós pronunciamos o quê? Que desde a Torá, desde o livro de Gênesis, a graça, o favor imerecido do Criador já é apresentado para a humanidade. Vamos lá. Que graça maravilhosa. Ser o último a ser criado e já ser o chefe. Vamos lá. E mesmo pecando, logo em seguida, em Gênesis 3,15, o quê? O proto-evangelho. O Criador faz o quê? Já elabora o plano da salvação, que o descendente da mulher, Yeshua, esmagaria a cabeça da Nahash, da serpente. Vamos lá. Então, Teruá, 9 rajadas, é um alarme para techuvá, para o ser humano, que foi criado com essa perfeição, mas o 9 decaído fica 6. Olha que coincidência nos algarismos que nós usamos na diáspora. Não é um mero acaso. O 9 de cabeça para baixo fica 6. Então, você foi criado a minha imagem e semelhança, Adão, mas você decaiu. Lembra que foi criado no 6º dia, você tem suas limitações. Então, vamos lá. Nós precisamos fazer techuvá, retorno, arrependimento. 4º toque. É por esse que nós ansiamos. Tequiá Gedolá. Ele é prolongado, aponta para o último shofar. Então, ele aponta para o último shofar. Você ouviu aí como é que é, então já vai treinando. Então, escreva aí no chat. Você que já serve ao Messias Yeshua, já tem uma aliança com ele. Então, escreve aí. Na segunda, escreve assim, eu quero ouvir esse shofar. Então, escreve aí, eu quero ouvir esse shofar. Que significa que você quer ouvir o shofar que aponta para a segunda vinda de Yeshua. Enquanto isso, a gente vai treinando, celebrando o quê? Essa festa tão maravilhosa que é a festa de Yom Teruah. Então, escreva aí, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Então, todos nós estamos o quê? Nessa expectativa da segunda manifestação de Mashiach, Yeshua, que para a casa de Judá será a primeira, que eles ainda não o identificaram como o Messias, mas nós, israelitas, já o identificamos como o rei prometido, o Messias, para nós é a segunda vinda. Vamos lá. Então, escreva aí. Escreva também, Maranata, vem Yeshua.
se você anseia pela segunda vinda dele, não para fugir dos seus problemas, que nós não proclamamos essa teologia do escape, não, mas assim, porque você quer ver a Torá ser implantada aqui na Terra, não é porque você está fugindo da sua vida, não, mas porque você ama Yeshua e você quer ter esse encontro mais aprofundado com ele. Então escreve aí, Maranata, vem Yeshua. Vamos lá, vamos prosseguir. O texto bíblico básico da festa de Yom Teruah, de acordo com a Bíblia, é Vaikra, Levítico 23, do 23 ao 25, que nós lemos em hebraico, logo nos momentos iniciais dessa live. Então, você deixa marcado aí na sua Bíblia. Números, a gente não vai ler, mas você pode ler com calma na sua Bíblia. Bamidbar, números 29, do 1 até o 6. Essa festa é o quê? Um memorial de toque de shofar, alarido, comemorar. Coloque louvores bem alto na sua casa, quando você estiver celebrando junto dos irmãos, nossos amados irmãos da CISI, vocês estiverem celebrando com eles e tal, na casa de vocês, desde o início do dia, não se limite a só o momento da transmissão, mas desde o início até o final daquele dia, coloca o som no volume mais alto, só respeita aquela lei do silêncio lá, né? Que tem um determinado horário, mas tirando isso, coloca um volume alto, que não vai incomodar também os vizinhos, que a gente tem que ter essa noção aí, esse equilíbrio. E você celebra o Criador, louvores de triunfo, que apontem para a segunda vinda de Yeshua, que proclamem a realeza dele. Então, nós estamos vendo o quê? Meios de nos prepararmos para essa festa que estaremos celebrando dentro de poucos dias. Vamos lá, afinal já estamos o quê? Na iminência de entrarmos no 7º mês, que é o mês de Tishrei. Vamos lá. Então, nós vimos Bereshit 22, Gênesis 22, na Keidat Isaac, no quase sacrifício de Isaac, que Isaac ficou amarrado. Então, nós vemos que aponta para a festa de Yom Teruah. Vamos ver alguns textos também no Tanar. Vamos ver também alguns textos no Tanar. Zacarias 9:14. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e você ler esse texto de Zacarias 9:14, onde Yud Rei Vav Rei e Yahuá tocará o shofar. Olha que coisa bonita que diz. Nós estamos quase concluindo. Vamos lá. Vamos abrir em Zacarias 9, versículo 4. Olha que texto maravilhoso. Então, aqui vem dizendo, aqui diz assim, aliás, aqui não aparece o tetragrama, aqui aparece Adonai. Mas Adonai é o quê? Aponta para Yud Rei Vav Rei, Yahuá. Então, às vezes a escritura usa o tetragrama, Yahuá, às vezes usa o bigrama, Yah, e às vezes usa Adonai, mas se referem à mesma pessoa. Zacarias 9, aliás, 9:14, aliás, é 9:14. 9:14 é o tetragrama mesmo. A gente passa dos 25 anos, aí eu fui para o 9:4 aqui, eu não enxerguei. Então, no 9:4 é Adonai, mas aqui no 9:14 é Yud Rei Vav Rei mesmo. 9:14. Eu já ia lendo outro texto. Repetindo, a gente passa dos 25 anos, usa óculos e ainda assim, às vezes a gente ainda não enxerga direito. Vamos lá. Então, é Zacarias 9:14, onde aparece o tetragrama. Diz assim, e depois vai aparecer Adonai também. Olha que coisa legal. E Yud Rei Vav Rei, Yahuá, será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E Adonai, Yahuá, fará soar o quê? O shofar, e irá com os redemoinhos do sul. Yahuá Tsevaot os acampará, e comerão, depois que os tiverem sujeitado, as pedras da funda, também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, e se encherão como taças, como os cantos do altar. Então, aqui a gente vê que Yud Rei Vav Rei, Yahuá, Adonai Yahuá, o soberano Yahuá, ele mesmo fará soar o quê? O shofar. Vamos agora ler Joel, vamos lá, Joel 2:1. Olha que texto maravilhoso também. Joel, capítulo 2, versículo 1. E tem muitos textos na Escritura que falam sobre isso. Vamos lá. Tocai o shofar em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha Kedushá, santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia de Yud Rei Vav Rei, Yahuá, vem,
ele está perto. Então, olha que coisa interessante. Sempre que o Tanar, que a maioria conhece como Antigo Testamento, fala Yom Yahuwah, Yom, esse Yom em hebraico significa o quê? Dia. Yom Yahuwah, Yom HaYahuwah, o dia de Yahuwah, ele aponta para a segunda vinda do Messias Yeshua, que acontecerá de acordo com o entendimento, é tradição, isso não tem na Bíblia, mas é bem plausível. A tradição judaica diz que quando se completarem 6.000 anos, desde que Adão e Eva foram criados, Mashiach retornará. Por que isso? Porque no nível Sod, o primeiro versículo da Bíblia, que é Gênesis 1:1, diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Aparecem 6 letras Aleph. O Aleph, o valor numérico é 1, só que Aleph deu origem à palavra hebraica Elef, também que significa 1000. E até no Salmo 90, e 2 Pedro 3, também diz o quê? Que um dia para Yahuwah é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Baseado no 4º nível de interpretação Sod, os nossos comentaristas em Israel olham para Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Esses 6 Alefs aqui apontam para 6 anos dados para a humanidade, e como Gênesis 1:1 tem 6 letras Alefs, mas contém 7 palavras, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. De novo, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Agora foi certinho. Ou seja, 7 palavras. Depois você vai para o texto hebraico, você vai tomar um susto. Caramba! 6 letras Alefs e 7 palavras, 6 letras Alefs. O que significa? 6.000 anos dados para a humanidade. 7 palavras. O mundo, antes de entrar o Olam Rabá, a eternidade, o 8º milênio, o mundo vai durar 7.000 anos. Depois de 7.000 anos, o que acontece? Desce a Nova Jerusalém, criação de novos céus e nova terra. Mas estamos na iminência de se completarem 6.000 anos e se cumprirá a profecia de Zacarias capítulo 14. Naquele dia estarão os seus pés no Monte das Oliveiras, ou seja, naquele dia que se aproxima, os pés de Yeshua estarão no Monte das Oliveiras. Então, quem já foi para Israel, já teve a oportunidade de estar no Monte das Oliveiras. Por exemplo, é tão especial esse lugar, a gente se sente quebrantado quando vai lá naquele lugar. Tem uma foto aqui, quando a gente foi lá, que, por exemplo, estou olhando para a foto aqui, está na sala da minha casa, de tão especial que foi esse momento. Puxa, no Monte das Oliveiras, Yeshua subiu aos céus. Ele falou, foi falar, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer do mesmo jeito. Ou seja, ele subiu ali e ele descerá no Monte das Oliveiras. Ou seja, no mesmo lugar. E ele julgará as nações ali, do Monte das Oliveiras, e eu fico emocionado, porque eu estou vendo ali a foto. E ele vai caminhar triunfante, ou seja, juntamente com os seus eleitos, os seus escolhidos. E é para isso que nós estamos treinando, nessa festa de Yom Teruah. Que nós estamos treinando o quê? Ouvir esse som do shofar, esse toque do shofar. Então, vimos alguns textos no Tanar. Vamos lá. Na Brita Hadashah, eu vou só falar para vocês, a gente vai ler rapidamente, eu nem vou comentar, porque aqui nessa live, daqui a pouco terão outros irmãos e irmãs que estarão trazendo estudos maravilhosos. Eu recomendo a todos vocês a permanecerem aí na live, se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse link com outras pessoas para abençoar. Então, teremos mais a participação de irmãos e irmãs que estarão trazendo shiur, ou seja, estudo, e essa parte já é relacionada a outra pessoa. Então, vamos lá, eu só vou dar uma entrada, tá bom? Porque esse assunto, repetindo, vai ser falado, se eu não me engano, pelo querido irmão Moré Fábio Pavan. Então, vou só entrar, mas quem vai falar com profundidade sobre isso vai ser o Moré Fábio Pavan. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos lá. Então, olha que coisa legal. Nós vimos textos no Tanar sobre toque do shofar. Agora, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo soberano descerá dos céus com um alarido e com voz de arcanjo e com o shofar de Elohim. E os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Então, vocês estão vendo aí que na segunda vinda de Yeshua,
no momento em que tivermos nossos corpos transformados, nos ares, no encontro com ele. Oi? Ah, Todarabá, o irmão Moré Ralph. Todarabá, então. Ou seja, então vocês podem ver aí o texto, se vocês quiserem ler com calma, com mais calma. 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18, com mais calma. Mas esse versículo 16, de uma maneira rápida, você já está entendendo aí o quê? Que o mesmo soberano descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com o chofar de Elohim. E os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Vamos abrir agora em Mateus 24, 31. Olha só, Mateus, capítulo 24, versículo 31. Vamos lá. Estou correndo aqui que a gente está no finalzinho. Ó, vamos lá. E ele enviará os seus malachim, os seus anjos, com rijo clamor de chofar, os quais ajuntarão os seus escolhidos, os seus eleitos, desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Vocês estão entendendo? Então, essa linguagem aí é do Tanar, do Antigo Testamento. É uma linguagem israelita, ou seja, o chofar vai ser tocado para que congregue os israelitas que estão na diáspora, espalhados nos quatro ventos. Então, o Tanar, que as pessoas conhecem como Antigo Testamento, quando falava da diáspora de Israel e o retorno, falava que Israel foi levado para os quatro ventos, os quatro cantos da terra. Então, essa é uma linguagem israelita. Quem é israelita sabe que ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos. Ou seja, o Criador nos espalhou pelos quatro ventos e nos recolherá dos quatro ventos também. E ouviremos a nossa tikva, a nossa esperança é o quê? Nós ouvirmos esse som. Se estivermos vivos nesse momento, ouviremos o Tequiá Gedolá, que é o quarto toque. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 52. E depois, o quê? Apocalipse 11, 15, e aí a gente vai concluir. Vamos lá. Então, 1 Coríntios 15, 52. Então, o pessoal aqui em casa também é legal, porque vocês não veem, são bastidores. A mesma plaquinha que eu escrevo aqui, eu peço para o Daniel escrever, eu escrevo e peço para ele, eles vão me posicionando aqui o tempo. Então, eles já estão me mostrando o tempo aqui, as plaquinhas estão aparecendo. Então, já teve vezes até de pessoas que vieram na nossa casa e aí falaram assim, agora eu estou vendo, não sabia que tinha essas plaquinhas que ia mostrando o tempo e tal, vamos lá. Então, vou correr aqui bastante, vamos lá. Corintim Aleph, 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante o último chofar, porque o chofar soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vocês estão vendo que tudo prenuncia, todos os indicativos mostram que a segunda vinda de Yeshua acontecerá em qual festa? Festa de Yom Teruah, que nós israelitas chamamos de Yom Teruah, os cristãos chamam de festa das trombetas, os nossos irmãos da casa de Judá, Rosh Hashanah. Ou seja, é ao soar do chofar. E aqui nós vemos o quê? Que é o soar do último chofar. E vamos entender agora. Vamos lá, vamos para Guiliana, Rit Galut, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Vamos lá. Vamos lá. E tocou o sétimo anjo, Malar, o chofar, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso soberano e do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Vocês estão vendo? A igreja muitas vezes pensa que vai escapar da grande tribulação. Ó, o pessoal aqui em casa já está assim para mim, ó, então já sei que eu vou concluir agora. Vamos lá. Então, os nossos queridos e amados irmãos que estão no cristianismo, caso estejam participando dessa live, revejam seus conceitos. Não fique achando que você vai ser arrebatado antes da tribulação. Se prepare. Ou seja, a Bíblia é um todo. O padrão da Bíblia é o quê? Que o Criador vai permitir, sim, que o seu povo passe pela grande tribulação. É assim do Gênesis até o Apocalipse. Sempre foi assim. Os primeiros netzarim, nazarenos, que você lê nos livros que eram os cristãos, que eram jogados no Coliseu, não eram cristãos, eram os nazarenos, os netzarim, os seguidores do caminho. Mas ainda que você, até o presente momento, conhecesse como cristãos, mas eram netzarim, nazarenos, eles não foram poupados da tribulação. Imagina nós que, se porventura vivermos esses últimos dias, que nunca houve nem jamais haverá dias como esses. É dito em Daniel capítulo 12, Mateus capítulo 24, ou seja, os piores dias. Foi ruim lá na época do primeiro século, lá, que eles eram martirizados. Imagina agora, que vai ser muito pior. Então, se prepare.
Não é que você está desejando, estou feliz, só hoje acordei animado, que vem a grande tribulação. Não é isso. Mas tão somente é um fato e a gente precisa se preparar. Vamos lá. Reflexões. Não adianta a gente... tipo assim, se a gente tivesse ido nesses textos bíblicos todos, tivéssemos adquirido conhecimento acerca das Escrituras, mas se não colocássemos uma aplicabilidade em nossas vidas, então não seria totalmente otimizado esse shiur aqui que eu preparei para vocês. Então, vamos lá. Reflexões. Primeira reflexão. O shofar rompe o silêncio e chama ao despertar. Então, você que está precisando de um despertar espiritual, essa festa para o qual nós estamos nos preparando do shofar é o quê? Ela vem romper o silêncio com esse alarido, o som do shofar, e vem chamar você e eu a despertarmos. Segunda reflexão, Yom Teruah é sobre ouvir e obedecer, porque Shema Israel, traduzem assim nas Bíblias em português, Shema Israel, ouve Israel, mas o hebraico é mais profundo. Você pode traduzir Shema Israel assim, ouve Israel, escuta Israel, entende Israel, obedece Israel, cabe tudo isso. Então, Yom Teruah é sobre ouvir e obedecer. Terceira reflexão, o último shofar lembra, o rei Yeshua está às portas. E as 3 aplicações finais. Ouça o shofar ao vivo ou online. Se você tiver um shofar na sua casa, toca. Se não tiver, bota aí no YouTube os 4 toques do shofar e tal. Celebre de forma virtual com a sua congregação e permita que esses toques falem ao seu coração. Segunda aplicação. Escreva para você mesmo. Não precisa botar no chat, não. 3 áreas de techuvá, que é retorno, arrependimento, que você precisa melhorar na sua vida. E ore sobre essas 3 áreas essa semana. Eu tenho muitas áreas na minha vida que eu preciso aperfeiçoar na minha techuvá. E se você tiver também, você foque em pelo menos 3. Terceira aplicação, proclame Yeshua HaMashiach como o rei que voltará em breve. Então, proclame isso em alto e bom som. Você sentiu que alguém deu oportunidade para você falar? Então, você vai e faz isso. Yom Teruah. Mandamento é ouvir o shofar e também é um dia de descanso. O que eu faço em dia de Yom Teruah? Ouve o shofar, faz aclamação, se alegra e cessa. Não trabalhe nesse dia. Então, se lembre sempre disso. O último shofar marcará o quê? A ressurreição e a vitória de Yeshua HaMashiach. Esse Tekiah Gedolá que nós vamos ouvir, se estivermos vivos, vamos ouvir, aponta o quê? Para o retorno do Messias. Se a gente ouvir, ele está voltando e a gente já será transformado nos ares. A última frase, e com isso eu passo a palavra para os meus irmãos. Quando o último shofar soar, não será apenas um som, mas será o decreto dos céus. O rei Yeshua está chegando. Que Yahuwah Elohim, o Elohim de Israel, esteja abençoando poderosamente a cada um dos irmãos e das irmãs do nosso querido e amado grupo CISI. E, mais uma vez, quero agradecer a todos os irmãos aí que fazem parte da liderança, dos irmãos e das irmãs que estão liderando, bem como dos membros e de quem está participando do chat. Então, Todá Rabá por esse convite tão carinhoso. Foi uma honra para mim e para minha família estarmos participando. Mais uma vez, um Todá Rabá a todos vocês. Que Yahuwah os abençoe. Eu passo a palavra para vocês.